Gente, boa noite. Até parece que eu vim aqui esses dias atrás, né? Mas aí o Marlon falou, vamos marcar alguma em fevereiro? Eu falei, então, vamos embora. É sempre uma alegria estar aqui nessa casa que eu sempre falo para vocês e não canso de repetir, né? É minha também. Eu estava preparando um assunto para a gente poder conversar e foi interessante que eu estava, parece que ele veio surgindo assim, eu falei, deve ser porque o caminho é esse mesmo. Então hoje nós vamos conversar sobre vigilância e oração. Vigiai e orai, para não cair em tentação. Está lá em Mateus 26, 41. A gente até às vezes fala que é orai e vigiai, mas não é. É vigiai primeiro e orai depois. No livro dos Espíritos, a pergunta 459, que é tão famosa, que a gente gosta de falar muito sobre ela, Kardec pergunta se os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e nos nossos atos. Por que a gente começou falando em vigilância e relembrando o livro dos Espíritos? Por que será que Jesus nos recomendava vigilância? Vigiar o quê? A gente precisa vigiar nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Sabendo que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, essa vigilância tem tudo a ver com o entendimento que nós temos sobre o mundo espiritual, sobre essa influência que exercem os espíritos sobre as nossas vidas. Os espíritos responderam que era muito mais do que imaginar, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Geralmente a gente lembra da pergunta 459, mas no sentido negativo. A gente fica pensando assim, porque o nosso estágio de evolução é realmente mais baixo. Mas isso serve para todo tipo de sintonia que a gente faz. Serve para as nossas conexões também com os bons espíritos. Como que acontece essa influência? Essa influência para que a gente possa ficar atento nessa vigilância. Através da nossa sintonia, da nossa afinidade e sintonia mental. O pensamento é onda. Somos conhecidos no plano espiritual pelo que sentimos e pensamos verdadeiramente. Porque às vezes para os outros a gente pode até falar coisas boas, a gente pode ter um comportamento caridoso, a gente pode ter um comportamento educado, mas qual é a média da nossa vibração diária? É essa média dessa vibração diária que nós somos conhecidos no plano espiritual. Então, por exemplo, é muito difícil no nosso estágio de evolução a gente ficar no equilíbrio. Nós ainda não conseguimos, e isso é algo normal. Mas qual que é a média nossa? A gente acorda de manhã, às vezes a gente está bem, está feliz, acontece uma coisa negativa, a gente vai, cai, vê uma notícia ruim, cai mais ainda, aí vê uma notícia boa, a vibração sobe, fica ansioso, ela cai, dá um medo, ela cai, aí a gente lembra de Jesus, ela vai e eleva. Então essa média diária é a média que nós somos conhecidos espiritualmente. É óbvio que os espíritos sabem o nosso esforço, a vontade que a gente tem de melhorar, mas é realmente o que nós somos. Por isso que quando a gente desencarna, que a gente não tem mais essa veste material, fica mais difícil da gente esconder no mundo espiritual quem somos. Eu trouxe até um rádio aqui muito moderno, por sinal. Eu acho que muitos de vocês não conhecem esse rádio, mas eu falei, eu acho que é um dos maiores, dos que eu mais gosto para quando a gente fala de onda, de questão de sintonia. Então a gente vibra, cada um de nós na nossa média de vibração, a gente sintoniza com espíritos e vibrações iguais às nossas. Então a gente primeiro, estabelece afinidade.
É isso que a gente tem que entender. Primeiro acontece a afinidade. Então, se eu não tenho afinidade com determinada coisa, não tem como ter sintonia. Primeiro é a afinidade. Se eu estou vibrando em afim, aí eu posso sintonizar ou não. E aí depende da gente, da questão da escolha. Por isso que é o rádio. A gente vai lá, às vezes para você sintonizar uma rádio, se você passar um pouquinho aqui, dá ruído. Se você passar um pouquinho para lá, dá ruído. Mas na hora que você efetua a sintonia, você consegue captar aquela onda. Isso acontece com o nosso pensamento. Um indivíduo normal, gente, elabora cerca de 95 mil pensamentos em 24 horas. É um pouquinho, né? 95 mil pensamentos durante o dia. É uma média. Será que a gente sabe o que a gente está pensando? É complicado, né? Porque às vezes ele vem, vai, e é uma coisa assim bem tumultuada. Tudo começa no pensamento. E são os nossos hábitos mentais que dirigem a nossa conduta, as nossas ações. Por isso que em matéria de vigilância, o primeiro passo é realmente observar os nossos pensamentos. O pensamento é força irradiante, tem vida e movimento, ainda que ligeiro, e impõe responsabilidade àquele que o cria. André Luiz, lá, pergunta sobre a questão do pensamento num dos livros lá, e ele fala, o pessoal respondendo ele, que depois que você emite uma onda, quer dizer, pensei, emiti, só uma onda com a mesma força, em teor contrário, para poder barrar. Por isso é que se eu, no nosso estágio de evolução, pensei algo negativo, vem, porque a gente pensa mesmo. E se eu começo a alimentar essa onda, o que acontece com ela? Ela vai se fortalecendo e ela vai, por afinidade, sintonizando com todas as pessoas que estão vibrando na mesma onda. E aí é quando, vocês já viram, quando a gente chega num grupo de conversa, quando alguém começa a reclamar, e alguém começa a reclamar da vida, de tudo, que tá tudo ruim, que é negativo e não sei o que e tal, de repente a gente também tá reclamando e a gente começa a entrar nessa conversa e aí a coisa vai crescendo, de repente, a hora que você sai da conversa, já tá mal. Porque aí você já tá negativo. Eu detesto pessoas que às vezes assim, a gente está numa conversa legal e aí a pessoa vem trazendo aquela notícia horrorosa que ele viu no jornal, de uma coisa horrível. Eu fico pensando, gente, que desnecessário isso. Às vezes a gente precisa até de parar de assistir jornal. Porque se a gente talvez está se conectando tanto, vai dando assim uma coisa ruim na gente. Aí, Emmanuel, no livro Nos Domínios da Mediunidade, na introdução, ele fala que todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonias. Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes ou às forças perturbadoras e deprimentes. Todos nós somos instrumentos das forças que a gente está em sintonia. Aí é que tá. Se eu escolho ser instrumento da paz, aonde eu estiver, eu vou ser instrumento de paz. Mas se eu sou instrumento da desordem, aonde eu estiver, eu causo complicação. E isso é algo de muita responsabilidade nossa. O teor vibratório do pensamento resulta dos sentimentos de quem emite. É por isso que a gente às vezes fica com uma raiva de pessoas que a gente nem conhece e fica emitindo uma onda que tão desnecessária. E quando a gente está carregado e alimentando isso, por exemplo, vamos dizer, a gente está dirigindo e tomou uma fechada no trânsito lá. Aí na hora vem, como se diz, um palavrão na cabeça, que a gente é espírita, não solta pela boca, só pensa, né? Ainda mais que fica feio, né? Os filhos no carro ou tal, e a gente vai e fala. Eu até me lembrei que a minha filha que está aqui, ela era pequenininha,
E um dia ela estava no carro com a avó dela, e aí acho que ela deu uma freada, e aí ela falou assim, mas que coisa, não sei o quê. E ela falou assim, ô idiota. Aí ela falou assim, minha filha, que é isso? Quem fala isso? Ela vai, a mamãe. Quer dizer, me entregou bonitinha, né? Ainda bem que foi só no idiota. Mas por quê? Porque na hora a gente fica com raiva. Agora, o que acontece? Tomei a fechada, fiquei com raiva, pensei mal daquela pessoa. O que acontece se eu saio no carro vibrando assim? Como é que pode esse trânsito? Mas como é que é um burro desse? Aí eu vou do trânsito, da onde eu tomei a fechada até na minha casa. Mas não é possível, porque essa cidade é horrível, porque não sei o quê. Gente, na hora que eu chego em casa, meu carro já está cheio. Já está cheio de gente pensando e xingando, igualzinho eu estou xingando. Por isso que é uma escolha e depende do sentimento que eu estou envolvendo naquele momento. É uma responsabilidade. É fácil? Não. Por isso que é necessária a vigilância. Porque a gente presta atenção no que nós estamos fazendo. O Espírito Joana de Anjos, a nossa benfeitora, no livro As Atitudes Renovadas, ela fala assim: aquele que não tem bons possui maus pensamentos, não havendo nessa área um tipo de neutralidade que a mente elege. Acabou com a gente. Acabou. Porque ela fala que quem não tem bom pensamento tem mal. Eu queria até conversar um pouquinho com ela. Falar assim, Joana, não é muito bem assim, não tem um negócio mais ou menos no meio, não? Não tem, gente. Ou é bom ou é ruim. Aí a gente fala assim, não, mas eu senti uma inveja, mas foi uma inveja espírita, né? Foi uma raiva caridosa, para poder maquiar as coisas. Não tem, gente. Ou é bom ou é ruim. No Evangelho, no capítulo 28, no item 20, Kardec nos diz que reconhece-se que um pensamento é mau quando se afasta da caridade, que constitui a base da verdadeira moral, quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo, quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo a outrem, quando, enfim, nos induz a fazer aos outros o que não quereríamos que nos fizessem. Um pensamento é mau quando eu faço para o outro aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. E a gente tem a cara, vamos dizer assim, de pau, de falar assim, mas eu não importo se fosse comigo, por isso que eu faço. Será que eu gostaria que alguém falasse dessa forma? Será que eu gostaria que alguém elevasse a voz comigo, me criticasse, me colocasse? E N coisas que a gente poderia de realmente se colocar no lugar do outro. Será que eu gostaria? E aí ela dá uma dica. Todo pensamento que se afasta da caridade. E às vezes, gente, caridade é calar. Às vezes é uma caridade muito grande numa conversa, onde ela está extrapolando os limites, é se calar. A caridade, às vezes, é não desejar mal àquele que está realmente prejudicando a gente. Não é que a gente vai desejar o bem logo. Isso aí está meio difícil. Mas assim, tentar compreender que muitas vezes a pessoa pode estar passando por problemas ou por situações ruins. Duas origens pode ter um pensamento mau. Olha o que Kardec está falando. A própria imperfeição de nossa alma ou uma funesta influência que sobre ela se exerça. Neste último caso, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência. Há, por conseguinte, indício de uma alma imperfeita, de sorte que aquele que venha a falir não poderá invocar por escusa a influência de um espírito estranho, visto que se esse espírito não teria arrastado ao mal, se o considerasse inacessível à sedução. A sintonia, a afinidade e a sintonia. Então, duas origens pode ter um pensamento ruim, mau. A nossa própria imperfeição da alma ou uma influência, ok? Ok. Mas como é que o espírito influencia exteriormente?
Porque tem algo dentro da gente que está acessível a ele. E a gente só é tentado naquilo que a gente precisa fortalecer. Por isso que diversas situações a gente fala assim, gente, vira e mexe eu estou passando por isso. Vira e mexe estão me desafiando isso. Sim, porque é aí o nosso calo no sapato. Porque é aí que vai lá e eu vou ser tentado naquilo que eu preciso. Se eu não gosto de comer determinada comida, por exemplo, não adianta me tentarem com ela. Eu não vou comer. Não é aquilo que eu gosto. Mas algo dentro de mim vai casar com uma sintonia, com uma inspiração que vem de fora, porque eu trago aquilo. Porque senão a gente estaria inacessível à sedução. Gente, imaginem um espírito falando para São Francisco assim, ó, vai lá, esquece de alimentar esse animal, vai lá, faz essa coisa de negativa. Nem ecoa, porque não tem ressonância dentro dele. Esses bons espíritos, eles muitas vezes, por mais que eles estejam aqui na Terra, eles ficam inacessíveis a essa sedução, porque não tem essa sintonia. Aliás, eles não conseguem nem captar, eu acho que essa onda, né? Sim. A onda deles, como é mais forte, acho que o espírito já chega para falar e já sai convertido. Não, de forma alguma. Então, quanto mais a gente vai evoluindo, vocês percebem que é mais fácil a nossa vigilância? Quanto mais a gente se aprimora, menos influências negativas a gente vai ter. No Livro dos Espíritos, na questão 919, Kardec pergunta o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida, de resistir ao arrastamento do mal. Lembrem que lá no Evangelho, ele fala que se a gente não tivesse imperfeição, a gente não seria arrastado para o mal. E aí o Kardec fala assim, então qual que é o meio prático? Ele está querendo assim, me dá uma dica mais rápida aí para a gente não ser arrastado. E aí, o que os espíritos respondem? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Porque a gente, olhando para dentro e começando a conhecer, sabendo das nossas imperfeições, a gente se torna vigilante com elas. Por exemplo, se eu sei que eu sou uma pessoa totalmente impaciente, e eu sei que eu entro fácil numa discussão, na hora que o calor da emoção vai subindo, e eu me conheço, eu me retiro. Por quê? Porque eu sei que se eu ficar, não vai ficar bom. A gente se doutrina, justamente. Se eu sei que eu sou maledicente, e às vezes eu estou numa roda de amigos, doida para fofocar em alguma coisa, aliás, espírita não fofoca, faz relatos sobre a vida alheia, e eu estou doida para fazer os relatos sobre a vida alheia, para poder ajudar, e aí, como eu sei que eu adoro fazer isso, e eu sei que isso não é bom, o que eu faço? Na hora que eu vou assim, a língua até coça, né? E eu cato ela para dentro, vou lá tomar água e desisto. Porque a gente fica mais vigilante. À medida em que nos conhecemos, vamos conhecendo nossas fraquezas e podemos aprender a domar as nossas más tendências. Aprender. Nós ainda estamos muito longe de domar nossas más tendências. Vai demorar bastante. Mas à medida que eu me torno vigilante, eu vou aprendendo. Eu vou, na verdade, chamando a minha atenção. Eu tenho um tal de Silvana Menos. Opa, calma, respira. Aquela hora que você está numa vontade assim. Esses dias alguém falou assim para mim, nossa, mas você é tão equilibrada, né? Eu falei, não, eu sou contida. Porque se eu pudesse, muitas vezes, acho que eu batia. Talvez nas outras encarnações, como se diz, a vontade que às vezes eu tinha de pular no pescoço, hoje eu não pulo, porque não vai ficar muito bom pra mim. Às vezes, na hora que eu vou falar algo para ferir, eu falo, oi, engole.
Eu reconheço que eu estou com raiva, eu reconheço que eu estou grilada com aquilo, mas eu percebo e faço uma escolha. Não é que eu finjo que eu não estou. Eu sei que estou. Mas eu também não preciso falar para o outro. Eu falo, ó, deixa eu, como se diz, engolir aqui. A vigilância íntima exige forte disciplina moral, pois somos imediatistas e objetivamos o prazer sem esforço. Somos mestres em buscarmos atalhos que não são legítimos. Tem atalho legítimo? Tem. Qual que é um atalho legítimo? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão estudando para uma prova. Aí, tem um livro lá de 200 páginas que você precisa ler e estudar. Qual que é um atalho legítimo? Você às vezes até já leu o livro, mas você precisa recordar. Para você não ter que ler de novo, você faz um resumo. Você compra um resumo. Você compra uma obra comentada sobre aquilo, fazer a prova. Isso é um atalho legítimo. Qual que é o atalho legítimo? Eu não estudo, mas eu quero conseguir o que eu preciso. Eu não faço esforço, mas eu quero que a vida me dê. E hoje em dia, as redes sociais são muito culpadas nisso. Muito. Porque a gente vê pessoas que estão ganhando rios de dinheiro e que não estudaram. Que estão ganhando rios de dinheiro para as pessoas, fazendo coisas que são muito aleatórias. E às vezes você pega um adolescente hoje e fala, não, mas você precisa estudar. Você precisa ser alguém. Ele fala, por quê? Se o fulano lá ganha milhões. E é óbvio que nem todo mundo vai ter essa sorte. Porque para conquistar, a gente quer sempre assim, ó, alguém ou que nos empurre ou que nos facilite a coisa. Eu vi um negócio engraçado, ele falando assim, eu vi um livro falando assim, resolva 50% dos seus problemas. Aí a pessoa falou assim, eu comprei 2. Né? Resolve 100. A gente gosta de coisa imediatista. Quer chamar a atenção? É assim, ó. Coloca o negócio lá. Emagreça 10 quilos em um mês comendo tudo que você quer. Aí as mulheres ali, nossa, que é uma mentira. Ou então, um curso de final de semana que vai mudar a sua vida. Quanto que custa? R$2.000. Não, mas você vai mudar a minha vida. Aí você faz o curso, tá bonito lá, chega em casa, mudou? Não mudou. Na hora que você estava lá, tá parecendo que mudou. Porque não existe mágica. Não existe mágica. A lei de evolução é pelo esforço e merecimento. Não tem como pular etapa. Se a gente está achando que está difícil, que está muito longe, comecemos a caminhar agora. Porque a gente vai chegar. Para que pressa? Agora, não dá para que algo aconteça assim, né, como mágica. Lá no livro Missionários da Luz, no capítulo 18, essa frase é fantástica. Não podemos evitar que a ave de rapina cruze os ares sobre nossa fronte, mas podemos impedir que faça ninho na nossa cabeça. A gente não pode impedir que o mal aconteça. A gente não consegue impedir que as pessoas, que o mundo, que tudo aconteça de ruim. Mas a gente pode escolher. A ave de rapina, ela pode cruzar os céus. Mas eu posso escolher não deixá-la fazer ninho na minha cabeça. Porque se eu deixar, ela faz. E quando a gente percebe, gente, às vezes é tarde. Às vezes a gente já está mergulhado em problema, mergulhado em doença, mergulhado em tantas coisas negativas, que para voltar dá muito trabalho. O Espírito Joana de Anjos, nesse livro Seja Feliz Hoje, ela fala, analisa teus pensamentos serenamente, sem autoacusações nem desculpismos, estas justificativas falsas que muito comprazem os renitentes no erro. Analisar nossos pensamentos com serenidade, sem autoacusação de falar assim, gente, mas eu estou muito negativo, ou desculpar, mas eu faço assim porque minha vida também foi muito sofrida. A gente disputa sofrimento com as pessoas. É terrível isso. Às vezes eu falo assim, nossa, eu tive uma infância difícil. Porque meu pai, porque minha mãe, a pessoa, porque você não sabe como é que foi a minha. Aí ficam disputando, quem é que sofreu mais? E os espíritos estão lá olhando e falam assim, gente, cria vergonha na cara. Vocês estão usando essa desculpa pra quê?
Quer dizer, quem sofreu mais tem o direito de ser mais, vamos dizer assim, mais quieto, tem o direito de não ter dado conta? A gente entender o sofrimento é para que a gente tenha forças para seguir e não para usar ele como uma desculpa. Porque vai ter dias que vão ser dolorosos. E olha, todos nós sofremos. Todos nós. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós temos dores interiores e às vezes externas. Às vezes a gente olha para a carinha de alguém e fala: nossa, olha lá que carinha boa. Não deve passar nem dificuldade. A gente não sabe o que a pessoa carrega. Pensar bem ou mal, está lá no livro Vida, Desafios e Soluções, de novo a Joana de Ângeles, é uma questão de hábito. Toda vez que ocorrer um pensamento servil, doentio, perverso, malicioso, injusto, de imediato substituí-lo por um digno, saudável, amoroso, confiante, justo, sustentando-o com a onda de radiação do desejo de que assim seja realizado. Pensar bem ou mal é questão de hábito. Então, quando vem aquele pensamento negativo, eu começo a interromper essa onda. Por mais que ainda eu não consiga pensar tão bem, mas quando eu venho aquele pensamento lá, eu estava até comentando com a minha filha, falei, gente, eu sou muito trágico. Porque eu já fico pensando, tipo assim, nossa, já pensou se eu vou e acontece tal coisa? Nessa aquelas coisas assim, nossa, aí eu vou e caio. Aí eu chego lá no centro, não deu certo. Pra quê que eu vou pensar dessa forma? Aí a gente interrompe a onda. Aí você vai tomar um remédio e fica assim, ai, será que vai dar certo esse remédio? Já começou a dar errado. Ai, mas será que essa dor vai passar? Tem que pensar positivo. É uma forma de nos entregarmos para Deus. Envolve-te no pensamento do bem e ora sempre, a fim que tuas sejam forças mentais enobrecidas. A oração nos dá força para resistir aos nossos pontos fracos. Porque às vezes tem hora, gente, que a gente realmente está difícil. Às vezes nós estamos tão magoados, tão chateados, tão revoltados, que não adianta eu só falar assim, vou mudar meu pensamento. É preciso buscar a oração para que venha um lenitivo e me ajude a mudar a onda. Porque a hora que eu estou muito fraco, é a hora que eu busco Jesus. Eu busco através da oração, Senhor, eu não dou conta de me livrar dessa mágoa. Me ajuda. Porque está doendo tanto, não sei mais o que fazer. E através da oração, a gente vai recebendo a ajuda. No livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 1, diz que cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo à maneira de estações receptoras. Quando eu oro, quando eu peço ajuda, sempre tem espíritos bons que percebem a minha onda, conectam comigo e já procuram, vamos ajudar. Como é que nós vamos fazer para ajudar? Como é que eu vou encaminhar isso aqui? Manter-nos despertos em sintonia elevada permite estarmos atentos e bem inspirados a toda oportunidade de fazer o bem a nosso semelhante e por decorrência aos nossos próprios. A oportunidade da gente estar nessa vibração elevada, ela dá a força e a vontade da gente continuar a fazer o bem. E o Espírito Aniceto, nos livros mensageiros, fala que todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus, poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Ai, que fantástico. Todo aquele que opera e coopera com esse espírito voltado para Deus, pode aguardar o melhor. Então, se a gente está operando, está cooperando da forma com que a gente consegue nesse nosso mundo, e às vezes acontece alguma coisa ruim com a gente, não é hora de falar, ai meu Deus, o que foi?
Você tem que falar assim: meu Deus, isso era o melhor que podia ter acontecido. Podia ser muito melhor. Porque isso não é promessa de amizade, é lei. Toda prece é atendida. Olha que fantástico os mensageiros aqui no capítulo 25. Não há prece sem resposta. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno. Ainda que nos demoremos nas lágrimas e aflições, jamais permanecemos ao desamparo. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento, competindo-nos reconhecer que para semelhantes respostas são utilizados todos quantos trazem consigo a luz da bondade ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. Quanto maior o nosso merecimento, as nossas preces são atendidas mais rápido. A gente vai também ser, dessa forma, conexões para que Deus possa ajudar os outros. Quantas vezes a gente está assim e a gente tem aquela ideia assim: nossa, eu vou ligar para fulano, né? E às vezes a pessoa está precisando tanto de conversar ou precisando de algum outro tipo de ajuda. Por quê? Porque provavelmente quando ele orou e pediu a Jesus, os espíritos que estavam próximos foram pensar: quem nós podemos pedir ajuda? E aí, nós que numa vibração melhor, o que acontece? Vai lá e capta aquela onda e lembra da pessoa. E fala: nossa, eu vou perguntar. Eu me lembro, né, no livro do Divaldo, lá das Fronteiras da Loucura, nessa época de carnaval, onde uma menina, ela sai lá ela ia fazer um trabalho num local assim muito difícil, muito complicado, e ela vai de ônibus, é no final de semana de carnaval, mas aí o pessoal fala: ó, não vai, porque hoje é complicado. Ela lá: mas eu quero ir, e foi para poder fazer o trabalho. E quando ela desce do ônibus, ela tem que atravessar um espaço muito ruim, muito ermo, muito complicado. Ela vem e é assaltada. E aí ela é cercada por, acho que uns 4 homens e tal. E ela antes já tinha feito a prece dela. E ela na hora, ela só fecha os olhos e fala assim: Senhor, que eu não vejo o que vai acontecer comigo. Porque ela, enquanto mulher, já ficava pensando pior. E na hora que ela fala, que ela pede em oração, os espíritos que estão lá mobilizando começam a pensar: quem podemos ajudar? Quem? Aí eles encontram uma viatura de polícia, um motorista e o outro. O motorista nem conectou, o outro ouviu. E aí os espíritos falam: virem aqui. Aí o cara que está lá fala assim: vira aqui. Ele falou: mas não é o nosso caminho. Ele falou: não, vira aqui. E virou. Na hora que vira, dá de cara com os bandidos lá e evitam o assalto. Por quê? Porque alguém se conectou com essa onda. Então, quanto mais a gente vai desenvolvendo, nós também seremos esses instrumentos. Se te mantens inadvertido a respeito do intercâmbio psíquico e não vigias, sofrerás o efeito daninho de muitas mentes que te buscam, roubando-te vitalidade ou impondo-te suas cargas nem sempre saudáveis, que te submeterão. Se a gente continua mantendo esse intercâmbio psíquico negativo, para baixo, a gente vai captando essas forças e aí depois a gente não sabe por que a gente chega no final do dia morto de cansado, mal, esgotado, sem ânimo. Mas o que nós estamos? Talvez a gente não consiga, mas o que é possível fazer para a nossa mudança? Eu estava falando esses dias lá na casa de Eurípides, no pessoal lá da UDQ, e eram, acho que, dos últimos dias dos internos lá. Já tem 2 meses, né, eles estão ficando. E aí eu falando, só tinham homens lá, e eu fui fazer uma palestra, e aí eu falando sobre a questão da gente fazer o bem, né, da felicidade, fazer o bem. Aí um senhor no finalzinho falou assim: olha só, isso que você falou é muito importante mesmo. Ele falou assim: eu sou catador de reciclados, trabalho na reciclagem.
eu estou internado aqui. E um dia eu ganhei uma cesta básica. Aí a mulher veio perguntando se queria uma cesta, mas eu já tinha ganhado outra, sabe? E aí você acredita que eu peguei a cesta, né? E eu sabia que tinha uma mulher lá perto de casa que estava assim, um barraco todo caindo, e eu fui lá levar essa cesta. E aí a hora que ela me viu, ela perguntou: o senhor está vendendo? Ele falou: não, eu vim aqui para te dar essa cesta, porque eu já tenho. E ele falou assim: a senhora acredita que ela chorou quando eu dei a cesta? E eu falei assim: que fantástico, né? A gente, no pouco que temos, lembrar do outro e dividir. Porque ele era um coitado, além de dependente químico, ainda era mexer com reciclado. Catava, né, lixo na rua, coisa que dá. E eu falei: gente, olha a felicidade de você poder repartir, mesmo que seja pouco. Porque ele fez, é o óbolo da viúva, justamente, fez daquilo que podia. Partilhar o que é bom. E aí uma pessoa dessa, ela se sintoniza com quais forças? Ela é instrumento do bem. Ela é instrumento de onde ela estiver. Então, eu deixo para vocês o recado, para que a gente possa vigiar sem cobrança, no sentido, nós não vamos ser um sentinela armado, mas vamos vigiar para saber, nesses pensamentos nossos diários, se nós não entramos muito numa onda pessimista, se nós não entramos muito numa onda de reclamar demais, porque isso, vocês já perceberam que quando a gente começa, parece que a gente embala, a gente começa a reclamar, parece que a gente vai achando tudo para poder reclamar. E a gente se vigiar para poder não sintonizar com esse tipo de onda. Que Jesus possa nos ajudar nessa tarefa, porque Ele nos conhece e conhece o nosso esforço. Muito obrigada.